Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para o pessoal que está online. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. A gente sabe que num ano que a pandemia represou muitos eventos, demanda um grande esforço vir atender eventos presenciais. Então, é com grande alegria no coração que eu agradeço a presença de todos aqui e o esforço. A gente sabe quando volta para casa, é uma pilha de e-mail a responder, gado que não estava comendo direito e por aí vai os problemas. Então, é com grande alegria no coração que eu agradeço a presença de todos aqui. E é sempre bom também rever vários amigos que há tempo a gente não se encontrava e trocava uma boa ideia. Eu estava tentando fazer uma retrospectiva, né, de quando foi a faísca inicial, né, que culminou no dia de hoje. E me remeteu na primeira semana que eu desci na Agropastoril Pascoal Campanelli. O Vitor tinha me chamado para dar uma olhada na estrutura, não tinha nenhum boi ainda. Então eu passei a semana lá, ele já tinha fechado o primeiro experimento, aí chegou lá por volta da quarta-feira, quinta-feira, e falou assim, não, isso é 2019 que eu estou falando. Recebe o pessoal, uma empresa chama ICC, e tenta ver se você consegue fechar uma parceria de pesquisa com eles, né? Parece ser um pessoal bem interessado. E no sábado já tinha, a maioria do pessoal da fazenda já tinha voltado para casa, estava eu sozinho. E vocês imaginem, na época era um pesquisador público, né? Encontrar uma estrutura daquela, um caminhão daquele para rodar pesquisa, e muitos de vocês não sabem, mas assim, é com grande dificuldade que os pesquisadores públicos eles tocam pesquisa, né? E é muito difícil alguém que leva a pesquisa a sério nessas instituições não tirar dinheiro do bolso para terminar uma pesquisa com nível elevado de qualidade, né? E eu, na minha loucura, né, na minha pobreza de pesquisador público, eu estava fazendo as contas aqui. Eu falei, rapaz, se esse trem não der certo, vai que o Vitor um dia me cobre dessa estrutura de baia, de caminhão. Eu falei, nossa senhora, acho que a casa talvez eu pago metade das baias, né? Mas o caminhão vai ficar para o meu neto pagar, né? Então, aí, pensando nisso no sábado, me chega o pessoal da ICC, né? Chega o Ricardo, o Glaico, uma chuva que Deus mandava, um barro. Eu falei, nossa senhora, vamos descer lá e vamos ver a estrutura, ver se vocês se interessam, né, na formação de parceria. E chegando lá, sem nenhum boi, só a estrutura montada, o Glaico me fazendo perguntas, e eu falei, nossa, eu tenho que fechar aqui, né? Senão vai apertar para o meu lado, né? E ele chegou no momento e falou assim, eu já sei que ponto que você quer chegar, né? Eu falei, qual? Você quer ser o dono da verdade. Eu falei, nossa senhora, lá se vai. Pensei na conta vindo, né? Eu falei, mas como, Glaico? Assim, aí eu perguntei para ele, você é o chefe de pesquisa? Ele falou, não, eu sou o dono da empresa. Eu falei, nossa. Não tinha como tomar um rumo pior ali a conversa na história, né? Aí ele falou assim, não, você quer ser o dono da verdade porque eu nunca vi um lugar que preza tanto a qualidade do rigor científico e com um número desse de repetições. E naquele momento acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, não, então acho que tem empresas realmente interessadas em conduzir esse tipo de pesquisa no Brasil. Então, fica meu agradecimento pessoal da ICC desde aquele momento, e é um prazer enorme ver o que gerou daquela conversa num sábado chuvoso. Então, muito obrigado. Afunilando mais para o tema da nossa palestra, eu tenho que reconhecer que foi uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade como pesquisador, ter conduzido um experimento com levedura e também ter que reestudar levedura, né? O André está aqui, ele é prova disso. Ele também me fez a provocação umas 2 semanas atrás. Ele falou assim, Dom, o pessoal me chama de Dom lá. Rodar experimento com levedura e mostrar os resultados que você está mostrando realmente uma mudança de mentalidade. Isso eu falo porque eu pude acompanhar o começo, né, da geração de resultados de levedura, e me recuso
acreditar que eu participei de um estudo com levedura em 2006, que fazem quase 18 anos. E naquele tempo havia alguns argumentos, né? O pessoal falava mais de levedura viva, os argumentos de melhoria de gestão de fibra. Aí você fala, mas dieta de confinamento, será que quanto isso é importante? Aí eles passaram para redução de oxigênio ruminal, que também se começa a questionar. Aí naquele tempo provavelmente não havia tanto uma seleção de cepas, né? Especializadas para o assunto. Então, na época, era a pegadinha da pós-graduação, assim, quem que vai montar a revisão do trabalho de levedura? E aí o pessoal ficava completamente louco, né? Porque um estudo dava certo, o outro não. Mas a gente não achava muito o porquê que alguns estudos dão certo, outros não. Bom, vai meados 2010, 2012, mais ou menos, eu fui para o PNC. E, para minha surpresa, o PNC, para quem não sabe, desculpa, é o Great Plains Nutrition, é um evento que tem anualmente no confinamento, que eles reúnem a academia, a indústria e a consultoria independente. É um evento muito interessante. E, para minha surpresa, acho que metade dos trabalhos era com levedura. Começando a aparecer também leveduras inativadas, frações de leveduras. Aí ali acendeu uma luz na minha cabeça. Falando, não, realmente está mudando o assunto levedura em nutrição de ruminantes, em especial nutrição de confinamento. Um outro evento também foi que eu estava numa banca na UFMT, e isso que eu acho da importância de trabalhar em áreas diferentes, né, se juntar diferentes áreas de conhecimento, remando para o mesmo lado, que nessa banca tinha um engenheiro de alimentos, especializado na produção de pães e de cervejaria, né? Especialista em levedura. Ali, no meio da banca, ele perguntou, mas sua levedura, ela flocula ou decanta? Só lembro de olhar para a cara do professor Luciano e falou, acho que a gente vai ter que estudar mais um pouco, porque quando que o nutricionista ia fazer uma pergunta dessa, né? De lá para frente, só vem aumentando o número de estudos e estudos com resultados positivos. Eu estava lendo 2 revisões para fazer a apresentação aqui, uma de 2015 e outra de 2021. Você vê que os trabalhos de 2006 eram mais voltados para suínos, mas a hora que você pega e você tem que ir numa revisão, tentar pegar os trabalhos mais recentes, né, para compor uma nova revisão, quando já foi feita uma anterior. Quando você pega esses trabalhos aí de 2012 para cima, quase que 90% deles em ruminantes, especial confinamento e gado de leite, tem respostas positivas. Então, volto aqui e falo que foi um grande aprendizado também rodar e voltar a estudar esse tema para apresentar. Tudo bem? Como é que está o ritmo? Tentar não usar tanta gíria, porque senão a Irina vai me trucidar na tradução. Quais são os temas abordados aqui? Eu vou dar um overview do Grupo Campanelli. Eu vou aprofundar na forma de condução dos experimentos, o que faz da gente um pouco diferente dos outros lugares, em termos de pesquisa. Resultado do Rumen East no experimento que a gente conduziu com baias grandes, e também o resultado do Rumen East no experimento que a gente conduziu no Intergado. A gente rodou 2 experimentos simultâneos e, basicamente, serão esses os tópicos abordados. Mostrando o histórico do grupo, o Grupo Campanelli nasceu em 1982, fruto de uma família de história clássica italiana, né? Migrando para trabalhar na lavoura de café. Em 1982, a família forma a empresa jurídica, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, uns 26 anos atrás, na fazenda que hoje é o confinamento, ela foi inteira transformada para a produção de laranja. Eles esperaram lá o ciclo da laranja. E no momento da colheita, houve o cancro cítrico e não foi colhida nenhuma caixa de laranja nessa propriedade. Então, a partir daquele momento,
azar deles e talvez sorte nossa, né? Eles resolveram criar gado de uma maneira mais intensiva e mais profissionalizada. Então, vocês percebam que o histórico deles é sempre uma mente de produtor, começando na lavoura, mas sempre focando em tecnologia. E isso, desde o começo, foi utilizado na produção de gado. Em 2017, ocorreu a formação da Tecnobif, muito para atender uma necessidade do confinamento, né, que chega um ponto da sua escala que é importante você ter alguns produtos diferenciados, e quando eu digo produtos diferenciados, é fórmulas que atendam às peculiaridades de determinado confinamento. Então, começou para atender o confinamento da Agropastoria Pascoal Campanelli, e depois começou a ser vendido os produtos, também sempre com esse mesmo enfoque, de produtos customizados. E hoje, graças a Deus, a gente é uma das players aí do mercado. Em 2019, a gente formou o Campanelli Innovation Center e estamos conduzindo pesquisa desde então. E desde 2021 em diante, ocorreu uma reformulação aí da Tecnobif, contratação de novas pessoas, investimento em maquinários mais específicos e o resto é história. Qual que é a nossa expertise do Grupo Campanelli? Primeira, lavoura, cana, isso é muito eficiente em produzir cana. A produção de grãos, ela é totalmente voltada para a alimentação animal, o confinamento, a produção de alimentos, né, de produtos aí para nutrição animal, mais específico. E por último, que é esse projeto aí que vai formar 4 anos, a parte de desenvolvimento e validação de tecnologias. O que difere do Grupo Campanelli? O modo sinergético da condução das operações. Observando aqui a parte de lavoura e confinamento, a gente vê que tem um processo sinergético, onde que a sustentabilidade realmente consegue ocorrer. Lá a gente brinca que tem a típica frase que 1 mais 2 vira 3. Então, qual que é o clássico exemplo disso? A gente usa a palha de cana, que seria um resíduo da lavoura, na alimentação animal. Também a gente usa o esterco dos animais para formar a compostagem que vai ser direcionada para a lavoura. Mas, assim, o que isso traz de ganho? Por exemplo, o fato da gente utilizar isso há algum tempo, a compostagem, ela reduz, em alguns casos, de 30% a 40% a aplicação de adubo. Num evento pós-guerra que a gente tem, que os preços de fertilizantes foram à altura, isso aqui é crucial para a sobrevivência do nosso sistema. A Operação Campanelli, em números, esse ano a gente projeta que vai chegar perto de quase 100 mil animais confinados. Temos operação de recria, com aproximadamente 35 mil animais. Tem o projeto de expansão dela, começou agora, a construção, a gente vai fazer um sequestro de bezerros, por enquanto a gente não tem. A operação de cana, 20 mil hectares, mais de 10 mil hectares aí, um projeto novo que entrou de arrendamento, e 4.400 hectares aí de produção de grãos, basicamente milho. A gente está começando a mexer um pouco mais com sorgo agora, que é destinado única e exclusivamente para a produção de alimento. Outro ponto que difere também o modo de condução do projeto lá dentro da Campanelli é a gestão à vista. Então, tudo que é possível mensurar, a gente mensura. Todas as operações, elas são monitoradas diariamente no Power BI, são gerados gráficos. Então, aqui a gente pode ver o gráfico de fechamento de zootécnico de animais, o monitoramento da ingestão de consumo, e depois dos estudos que a gente veio criando, que a gente veio conduzindo, a gente o monitoramento do consumo, a gente também começou a monitorar as variáveis climáticas. Eu vou mostrar para vocês que isso tem um peso bastante importante. As sobras, erro
de carregamento. Então, praticamente a fazenda, ela está no celular. Dentro da Tecnobif, como eu expliquei anteriormente, o que difere dela? Ela foca bastante na personalização dos produtos. Então, a fábrica ela é inteira desenhada para atender fórmulas específicas, de acordo com a demanda, ou seja, da indústria parceira, ou seja, de um consultor. E então, para vocês imaginarem, uma empresa que preza por qualidade e transpira tecnologia, então a construção do centro experimental é apenas uma consequência natural. Hoje, a gente já é o maior centro de pesquisa da América Latina. Basicamente, a maior parte das pesquisas conduzidas dentro do centro são com a validação de aditivos alimentares, como o estudo que eu vou apresentar para vocês. A gente trabalha um pouco com manejo nutricional, bem-estar animal, é uma coisa que a gente também está sempre de olho. Tecnologias voltadas à pecuária 4.0, desde da validação de brincos, de movimentação, ruminação, câmeras, e basicamente estresse. O outro foco grande dentro do centro de pesquisa é o estresse térmico, né? O que diferencia também o nosso centro de pesquisa é que a gente tem as grandes áreas da zootecnia atuando em conjunto. Então, tem eu como nutricionista, mais voltado para a parte de confinamento, a Jéssica, que ela tem formação em forragicultura, o professor Alex em bioclimatologia, o professor Chiquitelli em bem-estar animal. Então, a gente tenta abordar de várias facetas um único problema, entendeu? Dentro do estresse térmico, e aqui parafraseando o pessoal da Empaer, eu tive grande felicidade de trabalhar com o pessoal que foi e abriu o Mato Grosso, e eles tinham um ditado que eles falavam assim: Rodrigo, você só enxerga o elefante a partir do momento que você sai debaixo dele. Enquanto você está debaixo dele, você não enxerga. Está tudo bem, você acha que é uma nuvem, alguma coisa, mas a partir do momento que você sai debaixo dele, você enxerga. E foi basicamente o que aconteceu no nosso caso aqui com o estresse térmico. Todo mundo achava que era um problema, todo mundo citava. Hoje foi demonstrado diversos trabalhos que mostram, né, o grande efeito de estresse térmico, mas a gente não sabia qual que é o impacto disso dentro da cadeia produtiva nossa, aqui no Brasil. Então, o nosso primeiro estudo foi com sombra, a gente teve resultados aí entre 4 a 10 quilos de carcaça, dependendo do grupo genético que você trabalha. E isso gerou um alerta para a gente. Falou, não, acho que aí é um ponto que está sendo negligenciado e que a gente tem que realmente atuar. Então, dentro do nosso trabalho, a gente está na fase final de desenvolvimento do índice de estresse térmico. Esse índice aqui ele varia entre 0,3, 0,6, 0,2. Então, quanto mais baixo, menor é o estresse térmico daquele dia. Quanto mais alto, maior é o estresse térmico daquele dia. Então, que ponto que a gente quer chegar? Esse daí é um caminho não tão longo, mas leva-se algum tempo, é tentar projetar para o produtor chegar e falar assim, nossa, amanhã vai ser um dia de estresse 0,6. Então, talvez você tome cuidado que talvez o último trato não seja tão vantajoso você passar ele inteiro. Entendeu? Então, se vocês verem aqui, ó, basicamente, o que essa curva diz? Quando o estresse sobe, o consumo desce. Então, é uma curva praticamente espelhada. Você tem aqui um pouco de ruído aqui no começo, mas isso é porque não tinha muita sobra. A hora que realmente você tem um pouquinho mais de sobra, fica mais claro de ver, a gente percebe isso. Tudo bem? Estão entendendo? Então, é algo que acho que a gente projeta que em pouco tempo a gente consiga compartilhar isso com vocês. Qual que é a nossa missão dentro do centro? Fazer estudos aplicados, com apelo prático. Como eu disse anteriormente, a validação e desenvolvimento de novas tecnologias. E, principalmente, municiar os produtores, consultores e pesquisadores com informações relevantes. Certo? Então, igual hoje eu acabei de falar. Então, acho que hoje o principal ponto nosso é chamar atenção aí para o estresse térmico. E outro ponto importante, que eu acabei colocando no final aqui, que diz realmente na parte técnico-científica, isso eu peguei como uma missão pessoal,
é mostrar a qualidade das pesquisas no Brasil para o exterior, tanto para melhorar a imagem da pecuária nacional no cenário internacional, quanto para ajudar a tracionar a pesquisa brasileira. Então, quando nós montamos esse centro, o pessoal falou, nossa, não, vocês vão acabar com a universidade. Mas não, muito pelo contrário. Todo estudo que a gente conduz dentro do centro é em parceria com a universidade. A gente não conduziu até, a gente no 8º experimento, e todos os experimentos foram conduzidos com a parceria com a universidade. E também outro ponto importante aqui de ser discutido é que ele também funciona como um centro aglutinador. Ou seja, a gente consegue fazer parceria entre diversas universidades dentro do estudo, que é talvez uma fraqueza do sistema de pesquisa nacional. Então, é essa a nossa mentalidade. Trabalhar sinergeticamente com as universidades e demais centros de pesquisa. Então, qual que é o conceito das estruturas nossas? Baias com grande número de animais. E que isso, cada vez mais, a gente chega a essa conclusão, que simula de forma confiável as situações enfrentadas nos confinamentos comerciais. Hoje, as mesmas incidências que a gente tem de pneumonia, problema de casco, bullying, que é uma coisa que a gente tem no confinamento comercial, a gente tem dentro ali do confinamento experimental nosso. Para ter noção, essa semana a gente perdeu 2 bois nesse experimento que a gente está rodando por bullying, quebrou a perna. Então, é mesmo. Você pega as incidências, elas são muito parecidas. Então, a gente está muito confiante. Cada vez que passa, que roda mais um estudo, a gente fica mais confiante que a gente tem uma situação que realmente simula uma situação prática. E outro ponto importante é que permite uma alta sensibilidade estatística. Quanto mais animais você tem no estudo, quanto mais bases você tem, maior o seu poder estatístico. Então, algumas tecnologias que poderiam ser descartadas num estudo menor, talvez elas venham e apareçam com uma certa significância no estudo com essa escala. Nossa estrutura, ela permite a condução simultânea de 2 estudos. O primeiro com 1.760 animais, o segundo com 96 animais, que a gente usa o sistema de monitoramento eletrônico de consumo e de pesagem, que é intergado. Então, nessa estrutura de 1.760 animais, nós temos 32 baias de 55 animais. E, na parte de 96 animais, nós temos 4 baias de 24 animais. Toda a estrutura ela é baseada em múltiplo de 4. Ou seja, a gente sempre roda 4 tratamentos por estudo. Mostrando só, dentro da nossa estrutura, o cuidado que a gente leva na condução dos estudos, ela é praticamente a metade de uma baia normal de confinamento aí. E o que a gente leva também? Às vezes você roda um experimento, você tem um grupo controle, um grupo tratamento, um do lado do outro. Se você não tem essa divisão aqui entre uma baia e outra, o grupo controle vai lá e come a ração dos animais tratados. Então, a gente levou atenção em todos os detalhes possíveis para que a gente garantisse a melhor qualidade da entrega da informação. Sistema intergado. Aqui é um pouquinho diferente. Ele usa o animal como unidade experimental. Então, cada tratamento a gente tem 24 repetições. E o que é o ponto aqui? A gente monitora em tempo real o consumo do animal e a ingestão de água. Resumindo, assim, de forma bastante simples, nas baias grandes, a gente tenta ver quais tecnologias trazem retorno econômico, tem o potencial de trazer retorno econômico, simulando uma situação prática. No sistema intergado, por ser um estudo menor, a gente tenta entender o porquê das respostas observadas dentro das baias grandes. A gente tem um apelo mais biológico aqui do que um apelo técnico prático. Tudo bem? Entrando na parte do rigor da condução das nossas pesquisas, no volume desse de animais de experimentação, a estatística pode trabalhar ao seu favor como contra. Então, o pessoal sempre pensa, nossa, você tem aí quase 2.000 bois para rodar o estudo, então qualquer coisa que você faça pega a diferença estatística. Não é bem assim. Se você começar o estudo torto, logo de começo você já tem uma diferença estatística e vai embananar todos os seus resultados. Então, quando a gente começou
a montar os projetos, eu falei, moçada, cara, eu sou pesquisador, a gente está acostumado a pilotar ultraleve, nós estamos com um jumbo aí, a gente vai ter que começar a aprender qual que é o jeito certo, e a gente não tem manual de instrução ainda. Então, eu acho que assim, tudo que eu falar, vocês tentam ver se faz sentido ou não, para a gente chegar numa fórmula aí, para a gente evitar que ocorra essa disparidade entre os tratamentos logo na arrancada do estudo, né? E graças a Deus, o meu time é bem afiado mesmo. E vejam vocês aqui, ó, isso daqui é estudo nosso. Cada cor representa um bloco. Como são muitos animais, eu tenho que trabalhar em faixas de peso inicial. Então, cada cor representa um bloco, cada letra com um número, uma baia. Então, percebam vocês que dentro de cada cor há diferença entre as baias. Ou seja, a gente tem diferença aí interna de 6 a 8 quilos, mais ou menos, e entre baias, dentro do mesmo bloco, de 100 gramas. Então, vocês imaginem o esforço que é para montar um experimento desse. É praticamente uma operação de guerra. São 12 pessoas a cavalo, 3 no computador, 8 tocando gado, e isso perdura aí por vários dias. E qual que é o outro ponto importante? O jejum nosso é escalonado. Então, a cada 15 minutos, a gente vai retirando as baias a comida e cortando a água das baias. Isso faz com que eu garanto que aquele animal, aquele lote, chega com 16 horas de jejum na pesagem. Se eu errar alguma coisa daí, vira uma bola de neve, eu perco o controle do meu experimento. Então, isso quer dizer que, às vezes, tem alguém tirando coxo tirando comida do coxo 2 horas da manhã. Então, você precisa de um time muito comprometido para que isso aconteça. Outro ponto importante das nossas pesquisas é que a gente não trabalha com consumo ofertado, como um confinamento comercial trabalharia. Por quê? Porque quando eu trabalho com consumo ofertado, eu não consigo tirar o efeito de quem está lendo o coxo. Então, uma pessoa que tem a mão mais freada na leitura de coxo, ela pode segurar um possível aumento de consumo daquela tecnologia que eu estou testando. Então, no nosso confinamento, a gente pesa baia por baia, diariamente. O Vitor inventou essa carreta aqui, que facilitou demais a vida, então seria inviável a gente fazer isso. Então, todo dia de manhã, vão 2 pessoas e pesam a sobra. Outro ponto é a análise dos insumos. A gente faz matéria seca 2 vezes ao dia. Tanto para misturar a ração e para analisar também a sobra. A gente faz a matéria seca da sobra. Então, isso garante que eu tenha uma informação muito fidedigna do consumo dos animais, com rigor bastante aplicado, entendeu? Outro ponto importante, que numa situação dessa, a gente trabalha com pessoas, como qualquer confinamento, existe domingo, existe feriado, e nem todo mundo está de bom humor, nem todo mundo está no seu melhor dia, para não falar outra coisa, né? Mas cada baia tem uma tagzinha. Então, se o motorista do caminhão tentar inverter o tratamento, é gerado um sinal. Então, caso ele não leve em conta o sinal, acusa para a gente o nosso sistema que ele inverteu. Então, a gente tem uma segurança muito grande, que é muito importante numa dimensão dessa de estudo. Outro ponto que a gente chega é a limpeza do caminhão. Como eu trabalho com princípios ativos, então um ponto muito importante que a gente faz, a gente trata o controle, entre uma batida e outra, a gente limpa completamente o caminhão, para que não evite, na verdade, para que evite a contaminação cruzada entre os tratamentos. Então, de novo, a gente presta atenção em cada detalhe do experimento conduzido para que a gente gere uma informação de confiança. Como que a gente prepara os animais para conduzir o estudo? Aqui que entra, vocês perceberam o esforço desprendido para a entrada, para a condução desses estudos. A gente começa mais ou menos com 2.500 animais, para trabalhar com 1.760. Eles passam por uma pesagem sem jejum, que eles estão no pasto, recebendo uma dieta
de manutenção, sem aditivos, sem fibra. E essa dieta é praticamente para padronizar a microbiota ruminal e padronizar as papilas ruminais, ou seja, eu recebo animais de diferentes lugares, eu tenho que ter um padrão, dar uma resetada em cada animal, porque senão eu vou estar vendo o efeito da vida anterior dele, não do estudo que eu estou fazendo. Então, a gente passa toda essa parte de preparação, dando essa dieta de manutenção. Os animais entraram para a estrutura, a gente faz um jejum aí, a gente pesa 2.000 animais no dia, 16 horas de jejum, daquela forma escalonada que eu falei. Temos o peso inicial. E o que difere um pouco dos nossos dados, outras tabelas? Leva mais ou menos de 7 a 12 dias para juntar todos os animais e colocar na respectiva baia. Isso é uma discussão que eu tenho bastante com o pessoal dos Estados Unidos, alguns parceiros de pesquisa. Lá, eles blocam por dia. Aqui eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer jejum, eu sorteio os animais, sorteio as baias que eles vão, bloco, né? E eu tenho que pegar aquela salada que está dentro do confinamento e colocar cada animal na respectiva baia. Isso pode levar de 7 a 12 dias para eu começar o estudo. Até que eu possa e chegue no ponto de ofertar os tratamentos. Os americanos, eles blocam por dia. Chega a 200 boi, bloca. Chega a 200 bois, bloca. Chega a 200 boi. Por que eles podem fazer isso e a gente não? Primeiro, hormônio. Segundo, beta-agonista. Conduzido o estudo, o professor americano ele falou assim, Rodrigo, você inverteu o peso vivo inicial com o peso de carcaça. Falei, por quê? Porque seu coeficiente de variação está 2%. Quanto maior o coeficiente de variação, menor chance você tem de pegar a diferença estatística. E o seu peso de carcaça está com 8%? Lá, a gente começa com o peso inicial de variação 8% e o peso de carcaça com 2%. Falei, não, moço, aqui é genética extremamente mais variada que os americanos e outra coisa, beta-agonista. E hormônio nivela tudo para cima. Então, lá, eles podem ser um pouquinho menos rigorosos que a gente aqui no Brasil. Indo, um outro detalhe nosso, a gente tenta fazer igual um centro de pesquisa normal, então a gente tem 4 tratamentos e 4 blocos por linha, para a gente evitar também o efeito de localidade dentro da nossa área. Então, todos os preceitos científicos a gente atende aqui na condução dos nossos estudos. Indo mais para o estudo nosso, então, quais foram os tratamentos avaliados? Primeiro, controle positivo de monenzina sódica, o Rumen-Ist, mais monenzina sódica, a gente usou uma dose aí, igual dos estudos aqui apresentados, que dá 650 mg por quilograma de matéria seca, aproximadamente 7 gramas cabeça dia. Como eram 4 tratamentos, a empresa resolveu também testar 2 produtos que ela está desenvolvendo. A gente estava numa discussão se colocaria ou não aqui, mas eu acho que, por termos didáticos, a gente decidiu colocá-los aqui dentro mostrar. A gente não pode revelar ainda quais são, mas a gente vai ver que existem algumas diferenças entre os produtos. Os tratamentos foram incluídos via núcleo mineral. Então, nas baias grandes, de 55 bois, usamos 44 bois Nelore, 11 cruzados, para obedecer a mesma proporção genética que é o confinamento comercial. E obedecendo a mesma proporção, a gente usou 19 bois Nelore e 5 bois cruzados dentro das baias do intergado. Lembrando que são 4 baias de 24 animais, certo? Nossa dieta e manejo nutricional. A adaptação foi feita por 14 dias, 2 dias de transição. Crescimento por 20 dias. E a terminação, ela varia o número de dias, porque como eu bloqueei os animais no começo, os animais mais pesados ficam menos tempo no confinamento e os animais mais leves precisam ficar de mais tempo no confinamento. Então, por isso que é essa variação aqui dos dias de oferta da dieta de terminação. Em média, 106 dias de experimento, o intergado ficou aí 71 dias na dieta de terminação. Os ingredientes usados, a gente começou na dieta pré-experimental com feno de cana, mas nas outras dietas a gente passou para silagem de cana, snaplage, milho grão moído, milho úmido, polpa cítrica, farelo de algodão, caroço de algodão, melaço de soja, ureia, suplemento mineral. Por se tratar de um confinamento localizado no estado de São Paulo, a gente preza normalmente por utilizar mais subprodutos, né, coprodutos. Mas como nesse estudo a ICC também pediu para que a gente utilizasse um pouquinho mais de amido, até pensando nos tratamentos avaliados,
a gente subiu essa dieta aqui para 29% de amido. Fazendo um paralelo com o estudo de vaca de leite que eles conduziram na Flórida. Então, essa dieta aqui tem mais ou menos 29% de amido. A princípio, a gente pode pensar em uma dieta segura. Tudo bem, ela é segura se você não tiver nenhum problema. Mas essa típica dieta que você tiver algum problema de manejo, a animal pode dar sentida de rumen, porque você tem uma quantidade considerável aqui de melaço de soja, que é açúcar puro. E também, quando você trabalha com animal um pouco mais leve, essa é a típica dieta também que tende a boiada um pouco mais leve, que passa por ela, faltando 10, 15 dias de consumo, bateu 1,8, e a boiada não recuperar, vem aquele desespero. Então, essa dieta, à primeira vista, parece que ser tranquila, mas quem já trabalha com esse tipo de dieta sabe que ela não é tão tranquila assim. Tudo bem? O estudo de baias grandes, a parte de desempenho. O que a gente nota? Aqui é o peso vivo final ajustado. O que é o peso vivo final ajustado? Você pega o rendimento de carcaça média dos animais e faz a conta final, do peso final, do ganho de peso, que é uma forma que, em estudos, a gente acha que é mais justa de comparar, já que você tem pesos diferentes e animais em tempos diferentes de coxa. Então, essa é uma forma que você tenta nivelar todo mundo. Então, o que a gente percebe? Que houve um aumento aí de 4 quilos no peso vivo final, uma tendência estatística de 0,6. Também, no ganho de peso ajustado, aumentou aí 33 gramas. Aqui, tudo que eu estou falando é do rumen yeast, tá? O foco aqui é no rumen yeast. A gente não viu tanta efeito assim na parte de ingestão, independente da fase que a gente avaliou e da forma que a gente avaliou, quilos por dia, porcentagem de peso vivo, consumo total por fase. E também o mesmo aconteceu aqui para a conversão. Então, nessa primeira avaliação do rumen yeast, a gente viu que aumentou o ganho de peso ajustado, peso final ajustado e o ganho de peso. Na parte de sanidade, a gente acha um pouco difícil, na nossa situação, avaliar a sanidade, porque se a gente somar toda aqui a parte de ocorrências que a gente teve do estudo, a gente chega a 3,77%. Ou seja, essa é a minha morbidade do estudo. Ela é bem diferente da forma que o americano toca o estudo, que no estudo assim, de animais estressados, isso aqui chega a 15% a 20%. Então, fica um pouco mais difícil rodar uma estatística sobre esses dados. Mas o que me chama a atenção, e baseado no que a gente discutiu aqui a tarde inteira, não deve ser uma coincidência, é o fato de que os animais que receberam, os animais do grupo controle, eles tiveram quase que o dobro de incidência de problemas de casco. E quando eu falo problema de casco, eu não estou me referindo a laminite, tá? Estou falando a problemas bacterianos, tipo foot rot, que estão diretamente ligados com a imunidade. Tudo bem? Os animais aqui do embarque, na época do embarque, esse foi o estudo que os animais melhor responderam, tiveram melhor desempenho. As fotos não fazem jus à qualidade que esses animais estavam. Um outro ponto que aí a gente vai indo mais para a parte de carcaça, que a gente acha importante, principalmente no volume desse estudo, e também na parte de validação de tecnologia, é o monitoramento de hematomas das carcaças. Então, cada boi que passa pelo estudo, a gente dá um score de hematoma. A gente vai ver que, às vezes, você vai para umas brigas um pouco menores, de diferença de peso de carcaça, e essas diferenças, elas são muito facilmente levadas embora na faca, caso você tenha um hematoma durante a preparação do toalete, né, do frigorífico. Então, cada carcaça nossa é avaliada. Às vezes, um motorista destreinado ou algum problema que você teve no curral do frigorífico te joga um lote desse embora, né? Então, o pessoal fala, frigorífico, alguma coisa de como é que está o peso de carcaça, mas a gente tem mais de 10 mil bois aí abatidos em experimento. Uma coisa que eu sugiro a vocês, pelo menos
monitorarem uma vez a cada cliente qual que é o score de hematoma que esse cliente está tendo. É um problema que eu estou tendo na fazenda, é um problema que eu estou tendo no transporte, e eu garanto para os senhores que, dependendo do caso e localidade que vocês tiverem, vocês ficarão bem surpresos. Então, esse é um ponto crítico do nosso de monitoramento do nosso estudo. Grupo controle, 343 kg de carcaça, Rumen East, 345. De novo, uma tendência aí de 0,6. Houve um aumento também, por consequência, do ganho de carcaça, 20 gramas, e do rendimento de ganho aí, 0,84. O Rumen East proporcionou 2 quilos, 340 a mais de carcaça. Ah, mas Dom, meu Deus do céu, você fez uma estrutura dessa e você está querendo me falar 2 quilos de carcaça e mostrando uma tendência estatística. Beleza, a gente tem o comitê nosso e baseado no retorno de investimento, e se for de 0,9 para baixo, são os fatores chaves para a decisão de adoção não daquela tecnologia no confinamento experimental. Ah, mas o que você está falando? Eu falei, tá bom, vocês querem provar? A gente acabou de terminar um estudo que teve exatamente a mesma diferença de peso de carcaça, aí, menos de 2,5 kg, só que a gente rodou com o dobro de animais. Esse P de 0,6 que bateu ali na trave foi para 0,3. Então, por isso que a gente, desde o começo, opta por esses pontos de tomada de decisão. Então, comparando o peso de carcaça quente, e eu acho que eu estou... Vou ter que dar uma acelerada aqui por causa do tempo, mas vamos lá. Monenzina, 343, Rumen East, 345 quilos. Uma arroba que eu puxei ontem de 269, dá basicamente R$18 por quilo de carcaça. Um pelo outro, como eu falei anteriormente, 2 quilos, 340. Qual que é a receita? R$41 por boi, certo? Se a gente pegar a dose do estudo de 7 gramas, o custo do produto, a gente chega a um custo total aí em 110 dias de R$5,56 por animal. Que você ganhou de 41 menos os 5,56, te sobra R$36 por boi, fazendo o ROI aí de 6:1. Quando a gente rodou o estudo, a arroba estava 310, que a gente fez e jogou para baixo, dava para cima de 8 aqui. Então, fica muito claro que talvez quando você tem um núcleo mais carregado, com bastante tecnologia, algumas que envolvam um custo, investimento um pouco mais alto, talvez a última coisa antes da monenzina que você venha tirar é o Rumen East, porque o investimento dele não é tão alto, mas ele tem um retorno bastante interessante. Tudo bem a parte das baias grandes, agora afunilando para a parte integrada. Então, a gente tentou ver assim, qual que seria o retorno de investimento de tecnologia testada. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais na parte biológica por trás disso. Então, o que é diferente? O que a baia grande faz? Ela homogeneiza a forma de você conduzir estudo e pequenas diferenças talvez apareçam. No caso do intergado, é a situação extremamente oposta. Ou seja, todas as possíveis variações eu consigo tentar observar aqui dentro. Então, ela faz como se fosse uma ampulheta. A baia grande ela afunila, o intergado ela aumenta a variação. E na baia grande a gente tem uma sequência de fotos e aqui a gente tenta ver o filme no intergado. Então, a gente monitora o comportamento digestivo, a gente vê os padrões de ganho de peso. Aqui eu não estou também assim, pensando em diferenças estatísticas, mas eu quero entender o padrão do ganho de peso aqui. É uma matemática extremamente rebuscada. Primeira vez que eu vi um dado do intergado e a gente preza por pegar os dados brutos. Uma diferença no nosso centro, a gente não pega o dado já trabalhado, a gente vai nos dados brutos e tenta trabalhar com ele. A primeira vez que eu vi, parecia aqueles... O pessoal que atira aqui vai entender o que eu estou dizendo, aquele tiro de chumbeiro de passarinho no alvo, sabe? Parecia um... Falei, rapaz do céu, quase sentei e chorei. Eu falei, aí tinha o professor Alex, que hoje é nosso estatístico, falou, não, calma, Rodrigo. Você tem 5 a 10 medidas por boi por dia em 110 dias,
Imagine eu que estou trabalhando com os dados da estação, que eu tenho uma medida a cada segundo em 110 dias. Então, pode deixar que eu tento trabalhar esses dados. E realmente só chegou nesse ponto porque um nutricionista, e sendo muito sincero, trabalhou com bioclimatologista. Se eu tivesse sentado com outro nutricionista, eu não ia ter chegado metade do que nós chegamos aqui. Então, de novo, a gente preza por isso, essa interdisciplinaridade dentro do nosso centro. Cada animal tem que gerar um algoritmo, você faz uma modelagem matemática para depois chegar na estatística. Mas aí... Então, aqui é os dados como chegam. Você fala, o nutricionista olharia para isso e fala assim, não, esses pontinhos mais longe eu arranco. Beleza, eu arranco, mas aqui você está tendo diferença de 50 quilos de um dia para o outro entre o animal. O animal pode variar de 50 a 80 quilos em 2 dias. O que é isso? Ingestão de alimento pode ser 20 quilos que o animal ganhe. Ingestão de água, 40 quilos no dia. Transpiração, uma coisa que a gente vai aprender agora. O animal pode perder 10 quilos transpirando. O animal em jejum, por exemplo, radiação muito forte, ele perde 10 quilos. E o erro de intergado, que é uma tecnologia, né? Um sistema eletrônico, como o celular há 30 anos atrás, isso daqui é a mesma coisa. Então, você não pode confiar no que o programa te cospe, né? Os algoritmos funcionando aqui, a deleção de dados, eu não posso vir realmente, eu acho que é um outlier, arranco, não, tem toda uma, como eu falei para você, uma modelagem pesada em cima, até chegar nesse ponto. E como eu falei para vocês, aqui são 2 animais do grupo controle, animais recebendo a mesma dieta, vindo do mesmo rebanho, que aqui a gente busca a padrão bem parecido para montar esse estudo do intergado, dando 80 quilos de diferença. Outra coisa que a gente aprendeu é que, quando você vê o filme, os animais eles não ganham daquela forma quadrática, ganho de peso. Eles vão por pulso. Eles vão por pulso. Então, é uma coisa que a gente vê que tem que estudar e que pode mudar a forma que a gente trabalhe com os requerimentos nutricionais. Uma situação clássica, um animal ganhou mais, comeu mais, ganhou mais, o animal comeu menos e ganhou menos. Do outro lado aqui nós temos 2 animais que ganharam a mesma coisa, um ganhou muito mais do que o outro. Então, essas coisas começam a saltar nos olhos quando você conduz um estudo com esse tipo de tecnologia. Para a parte de problemas sanitários, a gente percebe que 3 dias de antecedência a gente pode conseguir pegar uma pneumonia. Problema de casco salta para nós nos dados, entendeu? Então, dá para entender melhor como que ocorre isso dentro. É uma ferramenta que eu acho que tem uma aplicação muito grande para você entender a parte sanitária desses distúrbios, desses problemas sanitários dentro do confinamento. Então, vamos para a parte de comportamento ingestivo. Na fase de adaptação, o ruminante aumentou numericamente, mas não estatisticamente, comparado ao controle. Tudo que eu vou falar agora é comparado ao controle, que foi monenzina, tá? E enquanto que o produto S aumentou a ingestão de matéria seca. O tempo em alimentação. O rumeniste diminuiu o tempo em alimentação aqui. Tudo bem? Enquanto o produto MS aumentou esse tempo em alimentação. O produto MS aumentaram o número de visitas no coxo. Tudo bem? E o MS reduziram a taxa de ingestão. Quando eu falo taxa de ingestão, é quilogramas de ração por minuto. Então, na fase de adaptação, rumenste, na mesma ingestão que monenzina, diminuiu o tempo de alimentação. Alguns insights aqui. Por que será que ele diminuiu o tempo de alimentação? Para mim, é um sinal de que o rumen desses animais está em melhor estado, fazendo com que eles consumam de forma mais rápida. Em comparação aos outros 2 produtos testados, eles parcelaram as refeições. Isso é muito importante quando você tem um desafio logo inicial de dieta de alta energia. Então, lembrando que uma função clássica da monenzina é esse parcelamento da ingestão, e aqui on top da monenzina
esses dois produtos conseguiram parcelar ainda mais a ingestão desses animais, reduzindo possivelmente um risco de acidose. A fase de crescimento, não houve diferença na ingestão dos animais. De novo, o rumen yeast diminuiu o tempo em alimentação. Não houve efeito para o número de visitas no coxo. E o rumen yeast, nesse caso, aumentou a taxa de ingestão. Na primeira vez ele bateu na trave, aqui a gente percebe o aumento na taxa de ingestão. Mesma conclusões da parte de adaptação. Indo para a fase de terminação. Esse produto M, reduziu o consumo na fase de terminação, e era mais ou menos o que a gente esperava, dentro do conceito daquele produto. O rumen yeast, novamente, diminuiu o tempo de alimentação, e esse produto M aumentou o tempo de alimentação. De novo, que era mais ou menos o que a gente esperava desse tipo de produto, dos produtos nessa fase. Não houve efeito para o número de visitas. E o MS diminuíram a taxa de ingestão, ou seja, parcelaram de novo, e é o que você realmente quer que ocorra durante uma fase de terminação aí, principalmente quando você desafia os animais com uma dieta de amido prontamente fermentável. Então, para o rumen yeast, ele teve um padrão constante durante toda a fase de alimentação, ou seja, ele diminuiu o tempo de alimentação. Esse produto aqui, o S, você percebe que ele varia de acordo com a dieta que você dá. No primeiro momento, ele diminui a taxa ingestiva, no meio, ele aumentou a taxa ingestiva e depois ele voltou. Então, de acordo com o tipo de fração que você dá da levedura, como foi falado a tarde inteira, realmente você espera diferentes padrões de ingestão dos animais. Então, qual que é a mensagem que a gente tentou deixar esses dois produtos? Cada fração, cada proporção de fração, cada produto que você tem de levedura, ele proporciona diferentes respostas nos animais, visto aqui no caso do comportamento ingestivo. Tudo bem? Ficou claro o que eu acabei de falar ou não? Indo para o ganho de peso. De novo, a gente tenta achar o padrão, a gente tenta modelar o ganho de peso, ver o que acontece com o ganho de peso. Mostrando que os produtos, os animais que receberam os tratamentos, arrancam com um ganho de peso maior. O rumen yeast, a curva em vermelha, o mais alto, nos primeiros 10 dias de coxo. E isso vai em consonância com o estudo mostrado aqui à tarde, do pessoal do Paraná, da Unicentro, que mostra que a maior diferença que teve, no caso deles, foi nos primeiros 14 dias. E aqui também a gente percebe que o rumen yeast, nos primeiros 14 dias, ele está atuando. Talvez a resposta em ganho de peso ela seja mais rápida com as leveduras do que a resposta imune. É isso que a gente está tentando juntar o quebra-cabeça e é isso que os padrões dos dados estão sugerindo. Outra parte interessante é que esse produto M, que ele foi pensado numa parte de dieta um pouco mais pesada em amido, e você vê que assim, a hora que você muda para a dieta de terminação, como que o ganho de peso estava latente no começo ali, e como que o ganho de peso explode. De novo, eu tenho respostas do comportamento ingestivo, dependendo das frações que eu uso, e do ganho de peso, de acordo com a dieta e com a fase do animal. Então, ficou um pouquinho mais complicado a gente entender sobre levedura. A gente vai ter que, se quiser aprofundar sobre o assunto, não tem como você fugir aí das frações e do que a gente fala do phase feed, né? Como que ela age em cada fase do confinamento. Outra coisa que vem sendo cada vez mais consistente, isso que eu falo para o meu time, uma coisa é os dados, mas eu olho para os padrões. Eu uso os dados para achar os padrões. E é isso que está começando a virar um padrão dentro da literatura, dos estudos que a gente conduz ali dentro da Campanelli, que é, quando você usa esses produtos à base de levedura, ocorre um aumento da ingestão de água. Há muita especulação das reais causas disso, uns falam que aumento de niacina, isso vasodilata, aumenta a sudorese. Tem muito chão para a gente descobrir qual que é o real motivo disso, mas
é algo consistente que a gente está achando. Então, todos os produtos aí com base de levedura, crescimento, mesma resposta. Terminação, mesma resposta. Então, a gente não foi tão feliz nesse caso desse estudo porque a gente rodou na parte fria do ano, começou em julho, terminou em outubro. A gente só pegou o finalzinho aí de uma época de transição que teve um pouco mais de desafio de estresse térmico, mas mesmo assim o padrão se manteve. Aqui, ó, nosso índice, a gente também divide em 0 a 3, sendo 0 um dia chuvoso, 1 dia ameno, 2 dias quente e 3 muito quente. E independente num dia, a hora que você fica um dia muito quente e quente, fica mais claro. A hora que vai para um dia um pouco chuvoso e ameno, isso dá uma embananada, mas o padrão está ali. Então, o que levar... Nossa, consegui ficar dentro do tempo. Achei que ia estourar. Então, o que a gente pode levar de mensagem para casa aí? Rumeíste aumentou o peso de carcaça. Na atual conjuntura de preço de arroba, você esperaria um retorno de 6,5 para 1 aí, usando aqui o fator de arroba São Paulo. E o que eu acabei de falar, diferentes frações e proporções de levedura levam a diferentes respostas de ingestão e até de ganho de peso. E essas tecnologias, provavelmente, elas podem levar ao aumento de ingestão de água. Tudo bem? E gostaria de terminar agradecendo ao meu time de pesquisa. Me desculpem se a emoção vir aqui agora e correr um pouco de orvalho dos olhos, mas a gente começou o projeto, a gente tinha o primeiro estudo, a gente conduziu sem o fator Covid, mas desde o abate do primeiro estudo até praticamente esses dias passados, a gente conduziu praticamente 8 experimentos aí, numa situação de pandemia. Para alguns, na verdade, sim, Covid é uma experiência pessoal. Para alguns, a vida seguiu normal. Outros renovaram o contrato de São Pedro. Com São Pedro lá, voltaram para cá. Outros perderam entes queridos, como foi o meu caso. Então, uma situação dessa, e um time tão dedicado que eu tive ao longo desses anos aí conduzido pesquisa, e eles nunca me falaram não. E se vocês não sabem, assim, eu nunca fui para o inferno, mas a boca dele é um frigorífico numa situação de Covid descontrolada, onde 30% dos funcionários estão afastados, e você tem umidade, frio, a opção, as condições perfeitas para ser contaminado, né? Teve um dia que a gente chegou aí, o rapaz que entregou a máscara para a gente, de manhã ele estava lá, ele pegou na máscara, a gente foi acompanhar a abate, e na volta ele não estava mais porque ele estava contaminado. Então, eu gostaria de agradecer do fundo do coração ao meu time, que sem ele, acho que 1/3 que a gente fez aqui não seria feito. E a consequência disso é que, mesmo durante uma pandemia, tudo remando contra a maré, a gente dobrou a estrutura nossa experimental. Hoje a gente roda estudo com baias grandes, com 3.520 animais, mais os 96 do intergado. A gente está cogitando trabalhar com animal canulado. Instalamos um laboratório de bromato dentro do confinamento, então a gente faz toda a bromato básica, a análise de amido e outras análises dentro do confinamento, que ajudou bastante no nosso controle. Então, vocês veem que, de novo, conseguir tudo isso, quando tudo está remando contra, você não sabe o que pode acontecer com você. É um grande prazer e sem eles eu não teria feito nada disso. Lembrando o professor Alex também, que é parte do time, sem ele também nada da parte estatística seria tão rigorosa assim. O Gustavo também faz parte do time. E com isso, eu entro para a parte de pergunta. E se nada do que eu falei aqui vocês guardem pelo menos isso, principalmente os pesquisadores aqui presentes, que isso é o que eu aprendi no meu último ano de doutorado, que a ciência termina onde começa o ego. Tudo bem? Então, muito obrigado.